Olá, amigos e alunos da Escola Técnica em Layout do Projeto Prosperar. Dá um like, confirma e a gente vem aqui responder agora os exercícios, certo? Da letra F, pessoal. Continuação, ok? Vamos lá. Olha só a pergunta que temos aí agora. Ó. O que a corrente elétrica provoca em um fio condutor? Então, veja, o que a corrente elétrica provoca num fio condutor? Quando o fio condutor está conduzindo corrente elétrica, pessoal, ele vai o quê? Aquecer devido à movimentação do fluxo de elétrons. Como também, ao mesmo tempo, ele vai gerar um campo magnético, certo? Por isso que a gente fez aqui na sala de aula, vocês viram que a gente colocou o alicate em amperímetro, colocamos na fase aqui no ar-condicionado, ele deu um valor, no neutro também, correto? E se você for medir também a corrente elétrica elevada sendo DC, também ele vai indicar. Agora, só que no alicate amperímetro DC tem que ser um alicate especial. O alicate de AC não mede em DC. Tem que ser um alicate amperímetro para medir corrente DC. Então, nesse quesito aí, ó, que é o segundo, certo? A gente tem o seguinte, da letra F, que é o exercício. O que a corrente elétrica provoca num condutor, no fio condutor? Exatamente o calor, certo? E também provoca o quê? Provoca também o campo magnético, ok? Vamos agora para o próximo, que é o terceiro. Olha só, tem assim, desenhar um circuito formado por um fusível, disjuntor e interruptor, os quais estão em uma rede elétrica alimentando 4 lâmpadas de 50 watts, 220 volts, ligadas em paralelo. Então nós vamos ter o fusível, né? O fusível que ele diz aqui, o disjuntor e o interruptor, eles estão ligados de tal maneira, alimentando quem? Levando energia para quem? Para 4 lâmpadas de 50 watts, de 220 volts, correto? Só que elas estão ligadas em paralelo. Então vocês vão ver aí agora, vejam o circuito sendo aqui, olha, vocês estão vendo aí, ó, veja que o interruptor, o fusível, o disjuntor, eles estão ligados em série, pessoal, sempre são ligados em série. Claro que eu coloquei aí fusível, disjuntor, interruptor, mas muitas vezes você não vai precisar colocar, basta só o disjuntor e o interruptor. Em alguns casos, às vezes o fusível e o interruptor, mas eles estão ligados em 4 lâmpadas em paralelo, ok? Então tá visto aí. Agora vejam só o que acontece. Vamos para o quarto agora, olha. Como se comporta a tensão e a corrente? Quarto, como se comporta a tensão e a corrente em um circuito série e um circuito paralelo? Então ele quer saber a tensão e a corrente no circuito série e no circuito paralelo. Olha só, no circuito série, pessoal, para começar, a corrente é a mesma em todos os componentes. Então, aí veja, então no circuito série, a corrente é a mesma em todos os componentes. E a tensão no circuito série, como é que ela fica? Ela vai se dividir, certo? A tensão total será a soma das DDPs em cada um dos componentes do circuito série. Ou seja, a tensão total ela vai ser dividida para cada um dos componentes do circuito série. Também poderia dizer que será a soma das DDP de cada um dos componentes do circuito série, certo? Será a tensão total, ok? Agora vamos para o próximo, que é sobre o circuito paralelo. Como é que se comporta a tensão no circuito paralelo? A tensão no circuito paralelo é a mesma em todos os componentes. Aí pode lembrar da nossa casa, em qualquer canto da nossa casa, as lâmpadas são 220, as tomadas são 220, a tensão é total. E a corrente, como é que se comporta na nossa casa? Olha, quando a gente liga a televisão, tem um certo consumo. Quando a gente liga o ventilador, tem um outro consumo. Quando você liga, por exemplo, o liquidificador, é outro consumo. Então, cada componente todos têm a mesma tensão, mas cada componente tem a sua corrente. Então, no circuito paralelo, as correntes são individuais. E quando você soma essas correntes individuais, teremos a corrente total, ok? Vamos agora para o nosso quinto quesito aí, certo? Desse exercício, letra F, pessoal. Vamos lá. Quinto quesito. Indique a tabela de fios correspondente na corrente elétrica de trabalho. Então, indique a tabela de fios com o correspondente corrente. Ele quer saber a corrente máxima de trabalho de cada fio. Então, pessoal, veja só. A gente aprendeu aqui o seguinte, que o fio de 1,5 milímetros quadrado, ele suporta em média 15 amperes ou 15,5 amperes, correto? Temos também o fio de 2,5 miliamperes,
que ele suporta em torno de quanto? 21 amperes, ok? Temos também o fio de 4 milímetros quadrados, vocês estão vendo aí, ele suporta em torno de 28 amperes. E o fio de 6 milímetros quadrados, 36 amperes. E o de 10 milímetros quadrados, em torno de 50 amperes. Observe o seguinte, pessoal, quando esses fios forem para ligar, por exemplo, individualmente, fase e neutro, 2 fios carregados apenas, fase e neutro, ou fase, essa tabela aí ela vai aumentar um pouquinho. Existe uma outra tabela que corresponde à capacidade de corrente elétrica desses mesmos fios, certo? Quando eles estão suportando, quando estão trabalhando individualmente, né? Eles sozinhos dentro do eletroduto. Então, eu vou dizer logo já a vocês, para vocês ficarem sabendo. Por exemplo, o fio de 1,5 milímetros quadrados, que ele suporta 15,5 amperes, mais ou menos 15 amperes, ele já passa para 17 amperes, já sobe um pouquinho. O fio de 21 amperes, que é o fio de 2,5 milímetros quadrados, vocês estão vendo aí, ele já sobe para, ele pode ser trabalhado, ele pode suportar até 24 amperes. O fio de 4 milímetros quadrados, que a gente colocou como 28 amperes, certo? Ele sozinho, 2 fios carregados, fase ou fase neutro, certo? Com corrente elétrica, ele sai de 28 e ele pode ir até a marca de 31, 32 amperes. Agora, vejamos agora o fio 6. O fio 6 que a gente colocou o quê? Que ele suporta em torno, 6 milímetros quadrados, suporta 36, ele pode trabalhar sozinho agora, fase neutro, fase carregados, ele pode trabalhar até 41 amperes. E o fio 10, que ele suporta 50 amperes, certo? Ele pode trabalhar, certo? Até 57 amperes. Lembre-se que essa segunda tabela que eu estou falando para vocês é quando eles estão trabalhando numa alimentação, certo? Com 2 fios carregados, tendo espaço no eletroduto suficiente, ok? Então, tudo bem. Vamos agora para o nosso sexto quesito. Olha, sexto quesito. Vê só. Como devemos ligar as baterias em paralelo? Como devemos ligar as baterias em paralelo? Pessoal, a gente tem que ligar baterias em paralelo, elas têm que ter a mesma tensão, pessoal. 12 volts, 12 volts. Se for de 9 volts, 9 volts, 9 volts. E como é que eu interligo? Positivo no positivo, positivo no positivo, negativo no negativo. É assim que se liga baterias em paralelo. Ok? Esse foi o sexto quesito. Agora, o sétimo quesito. Dá uma olhada no sétimo quesito. Quais as vantagens de ligar baterias em paralelo? Aí, pessoal, gera várias dúvidas. Quais as vantagens de ligar baterias em paralelo? Veja só. Quando você liga baterias em paralelo, elas têm que ter a mesma tensão, como já sabemos, certo? E qual é a vantagem disso? Se elas têm a mesma capacidade em ampere-hora, vamos supor, 12 amperes, 7Ah, aí ela demora, vamos supor, 1 hora ligando uma lâmpada, funcionamento. Aí se eu novamente colocar uma outra de 12 volts, 7Ah em paralelo, elas têm a mesma capacidade em ampere-hora, então ela agora vai dobrar o seu tempo, certo? Se uma só conseguia alimentar uma carga por 1 hora, com 2 em paralelo ela consegue ter agora 2 horas. Então ela aumenta o tempo de trabalho da carga com eficiência, certo? Então aumenta. E a outra coisa, o que é possível também, ligando em paralelo? Ligando em paralelo, duas do mesmo tipo, da mesma capacidade, você pode o quê? Fornecer, ela se dispõe a fornecer um maior nível de corrente se for exigida. Se for exigida, ela pode fornecer mais corrente do que uma só. Ok? Então, tudo bem. Certo? Seria se for uma de 12, 7Ah, uma em paralelo com 12, 7Ah, seria igual a uma de 12, certo? Certo? É uma de 12 volts, de 14Ah. Seria somado essa capacidade em AH. Ok? Vamos agora para o oitavo quesito. Olha o oitavo quesito. Quais as vantagens de ligar uma bateria em série? Pessoal, para ligar baterias em série, certo? As baterias em série, qual é a vantagem? É porque você vai obter um maior nível de tensão, certo? Se eu tenho uma bateria, por exemplo, de 12 e uma de 9,
12 com 9, certo? Você vai ter o quê? 21, certo? 21 volts, 12 com 9. Você vai somar. Se eu botar mais uma bateria de 3 volts, então 21 com 3, 24 volts. Você pode somar sem nenhum problema, ok? Então a vantagem de baterias em série é que você vai conseguir somar as tensões. A corrente será a mesma que vai passar por todas, dependendo da carga de consumo. Vai passar a mesma corrente, mas as tensões você vai obter maior tensão, certo? Vamos agora então ver agora, ó, vamos lá, para o nosso nono quesito. Nono quesito, dá uma olhada. Como devemos ligar as baterias em série? Pessoal, para ligar baterias em série é muito simples. Você pega uma bateria, uma delas, o positivo, você separa, vai levar para a carga, positivo. E o negativo dessa primeira bateria, você liga na segunda bateria no seu positivo. Então, bem, o negativo da primeira bateria vai no positivo da segunda, ok? Você jampeia. Agora, o negativo da segunda vai na positivo da terceira. Fechou. O negativo da terceira vai alimentar a carga para fechar o circuito, correto? Então, é dessa maneira que se liga baterias em série, correto? Agora, vamos para o nosso 10º quesito, olha só. Em um multímetro, olha lá, em um multímetro indica 70 volts. Vocês sabem que quando indica a voltagem que indica no multímetro é a tensão eficaz ou a tensão RMS, correto? Então ele diz, no multímetro indica 70 volts senoidal na tela, tensão senoidal, então indica 70 volts. Qual o valor da tensão de pico correspondente a essa tensão? Qual o valor da tensão de pico correspondente a esse valor? Veja só, então você tem 70 volts. Qual a tensão de pico? A tensão de pico será 70 volts que multiplica 1,4142 ou 70 volts que multiplica a raiz de 2, que é a mesma coisa. Então você vai obter aí um valor de 98 volts,4, aproximadamente isso aí. Então 70 volts eficaz corresponde a 98,4 volts. Isso vai ser importante, você saber essa mudança da tensão eficaz para a tensão de pico, porque quando a gente vai usar um capacitor, num circuito com tensão senoidal eficaz, você tem que dar uma tolerância e é feita acima da tensão de pico. Então, você tem 98, eu teria que botar um capacitor com mais 15% acima desse, no mínimo 15% acima, e colocar no circuito, para ele poder trabalhar tranquilamente. É assim, você consegue ter a tensão de pico e você bota 15% e descobre qual é a tensão mínima que o capacitor deve trabalhar. Ok? Vamos lá. 11º quesito. 11º quesito. Qual a fórmula da primeira lei de Ohms? Pessoal, a fórmula da primeira lei de Ohms oficial é DDP é igual a R, que é resistência, vezes a corrente. A DDP, que é a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor, DDP, certo? A diferença de potencial, que alguns livros trazem como U. Então, a DDP é igual a R, que é a resistência, vezes I. Então, essa é a fórmula oficial da DDP. DDP é igual a R vezes I, como está aí, escrito aí, ok? Vamos agora para o 12º quesito. Agora, 12º quesito. Então, pessoal, agora no 12º quesito, dá uma olhada aí, ó. Temos um ferro de solda com 220 volts, correto? Então, ferro de solda 220 volts, veja. E com a resistência de 1000 ohms, a gente examinou a resistência dele no seu cabo de força, indicou 1000 ohms, certo? O que é que pede? Qual a potência em watts desse ferro de solda? É muito importante, pessoal, você quando vai comprar um ferro de solda, ou quando você está trabalhando com ferro de solda, saber se a potência do ferro está normal ou não. Porque muitas vezes, muitas lojas, você vai encontrar ferro de solda que ele diz que tem um valor, mas ele não tem esse valor de potência, pessoal. Então você compra enganado. Então, fazendo esse teste que eu vou fazer agora, vocês aprendem aí e você já sabe. Veja. Então você tem a fórmula da potência. Uma das fórmulas da potência é potência igual a V ao quadrado, veja aí, ó, V ao quadrado dividido por R. V ao quadrado é V vezes V, dividido pela resistência. Então, qual é a tensão? 220, nesse caso aqui do Recife. Então, 220 vezes 220 vai dar o quê? 48.400. Dividido pela resistência que a gente mede no cabo de força.
que é 1.000. Então, 48.400 dividido por 1.000, basta buscar a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, esse ferro de solda é na ordem de mais ou menos 48 watts, mais ou menos, 48, e quando, você tem que lembrar também que tem que ter uma tolerância de 10%, para mais ou para menos, porque quando ele aquecer, normalmente ele aumenta um pouquinho a sua potência, ok? Ok, pessoal?